Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e amados. Na videoaula de hoje, nós falaremos da gravitação universal. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e nós trataremos da lei da gravitação universal de Newton. Eu, como sou íntimo de Newton, costumo dizer que esta é a sua quarta lei. Falaremos de como determinar a aceleração da gravidade de um planeta, veremos as leis de Kepler e falaremos também, logicamente, da lei da gravitação universal de Newton. Vamos lá ver como é que isto funciona, meu povo? Então, let's go! Começaremos a nossa análise de gravitação falando sobre as teorias geocêntricas e heliocêntricas. E o que dizem esses modelos heliocêntrico e geocêntrico? Bem, o modelo geocêntrico proposto por Ptolomeu, ele dizia que a Terra era o centro do universo e tudo girava ao redor da Terra, ou seja, a Terra estava no centro e os planetas e o Sol giravam ao redor da Terra. Essa era uma visão defendida pela Igreja Católica e apoiada por ela, porque apresentava aspectos de passagens bíblicas, né? Porém, mais tarde, um indivíduo chamado Nicolau Copérnico, ele mudou o referencial adotado. Ele tirou a Terra do centro e colocou o Sol no centro e os planetas moviam-se ao redor do Sol em órbitas circulares. Então, a teoria heliocêntrica de Copérnico dizia que Sol é o centro do universo e os planetas giravam ao redor do Sol em órbitas circulares. Essa era uma ideia que não agradava à Igreja Católica, né? Bem, mas vamos nós aqui rapidinho falar rapidamente sobre o que é geocentrismo. O que significa a palavra geocêntrico, né? Geocêntrico, geo vem de terra e cêntrico de centro, né? Então o modelo geocêntrico coloca a Terra no centro do universo. E o modelo heliocêntrico, hélio vem de Sol e cêntrico de centro, o Sol como centro do universo. Bem, qual das duas teorias está correta? Na realidade, nenhuma das duas teorias ela está errada, porque de acordo com os conceitos físicos, tudo depende do referencial adotado. Então, Ptolomeu ele escolheu a Terra como referência. E se a gente observar o céu, nós veremos o movimento do Sol e dos planetas girando em torno da Terra. Então, para um observador na Terra, nós percebemos que os planetas, o Sol, a Lua, giram em torno da Terra, né? É um modelo que atende às expectativas do modelo geocêntrico. Porém, Nicolau Copérnico, ele colocou um referencial externo, ele conseguiu ter uma visão muito avançada para o seu tempo. E ele conseguiu um referencial externo, colocando o Sol como referência. E aí sim, os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas circulares. Bem, esse modelo heliocêntrico, ele serviu para base e foi aprimorado mais tarde por um cara chamado de Kepler, que nós falaremos a seguir, ok? Neste momento, abordaremos as leis de Kepler. Kepler ele formulou três leis de grande importância para o estudo da astronomia. E são elas a lei das órbitas, a lei dos períodos e lei das áreas. Então vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas leis. Então, vamos nós à primeira lei de Kepler. Primeira lei, também conhecida como lei das órbitas. O que diz essa lei? Bem,
as órbitas dos planetas, elas não são circulares. Os planetas se movem em torno do Sol em órbitas que são elipses. Então aqui nós temos uma elipse e a órbita do planeta são elipses, estando o Sol ocupando um dos focos da elipse. A elipse ela tem dois focos. Então sempre que a gente representa o Sol na órbita do planeta, ele não é representado no centro, e sim em um dos focos da órbita do planeta, ok? Então aqui nós temos uma representação, o Sol representado em um dos focos, aqui está o centro da elipse, o Sol está no foco, e a órbita do planeta representada aqui por uma elipse, ok? Beleza? Então essa é a primeira lei de Kepler, que trata que as órbitas dos planetas, elas não são circulares, e sim são elipses, e que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Bem tranquilo, né? Então agora vamos conhecer a segunda lei. Segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas. O que diz a segunda lei de Kepler? Ela fala o seguinte: um planeta dentro da sua órbita, ele não se move com velocidade constante. Ou seja, ora a velocidade do planeta aumenta, ora a velocidade do planeta diminui. E por consequência disso, uma linha imaginária traçada do centro do Sol ao centro do planeta, essa linha ela varrerá áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Então aqui na nossa ilustração, eu tenho a órbita do planeta e três deslocamentos. Primeiro deslocamento de P para Q, segundo deslocamento de R para S, terceiro deslocamento de T para U. Se considerarmos que o tempo dele ir de P para Q for igual ao tempo que ele se desloca de R para S e de T para U, o que eu posso afirmar é que essas áreas aqui, em amarelo, elas são iguais, ou seja, a área A é igual à área B, que é igual à área C. Então, se os tempos desses deslocamentos são iguais, a área varrida pela reta que une um planeta ao Sol nesse deslocamento, elas serão iguais. Então, a área de A igual à área de B igual à área de C. Agora, uma coisa muito importante. Dentro da trajetória do planeta, uma hora ele se aproxima do Sol, hora se afasta. E o ponto mais próximo dentro da sua órbita, o ponto mais próximo do Sol, é chamado de periélio. E o ponto da órbita do planeta mais afastado é o afélio. Agora, pensando nisto, onde a velocidade do planeta ela é maior? No periélio ou no afélio? Então, à medida em que o planeta se aproxima do Sol, a sua velocidade ela aumenta. E à medida em que ele se afasta do Sol, a sua velocidade diminui. Então, se a gente fizer uma análise aqui da figura, aqui, como é o deslocamento de P para Q, o tempo dele é igual ao tempo do deslocamento de R para S, que é igual ao tempo de T para U. Se a gente reparar, no deslocamento de P para Q, ele vai ter que percorrer uma distância maior do que RS, do que TU. Então isso significa o quê? Se ele tem que percorrer uma distância maior no mesmo tempo que esses, então significa que neste ponto ele precisa andar mais rapidamente, ou seja, a velocidade dele é maior. E aqui, como eu tenho um deslocamento menor, no mesmo tempo a velocidade dele neste ponto é menor. Então o que nós temos? À medida em que o planeta se aproxima do Sol, a sua velocidade aumenta.
E à medida em que ele se afasta do Sol, a velocidade diminui. Aumenta, diminui. Então eu tenho o seguinte: a velocidade ela aumenta até atingir o seu valor máximo no periélio. E aí, a partir daqui, ela começa a diminuir, vai diminuindo, 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 até ter o seu valor mínimo no afélio. Então, no periélio, eu tenho a velocidade máxima do planeta dentro da sua trajetória, e no afélio, eu tenho a sua velocidade mínima dentro da sua trajetória. Tá ok? Então, só para lembrar, a velocidade do planeta aumenta à medida que ele se aproxima do Sol e diminui à medida em que ele se afasta do Sol. E as áreas varridas pela reta que une o planeta ao Sol no mesmo intervalo de tempo, essas áreas elas serão iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, ok? Terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos. Kepler, após analisar o movimento de translação de vários planetas, ele concluiu o seguinte: que o período de translação de um planeta ao quadrado e dividido pelo raio médio de sua órbita em relação ao Sol ao cubo, essa razão ela é constante. Então eu posso pegar vários planetas do sistema solar, pegar o período desse cara e o raio médio da órbita desses caras e fazer o quadrado do período pelo raio ao cubo. Esse valor vai me dar uma constante. Então, o Kepler concluiu o seguinte, através da sua análise: quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, menor será o período de translação desse planeta, ou seja, mais rapidamente ele efetuará uma volta completa. Quanto mais afastado o planeta estiver em relação ao Sol, maior será o período de translação, ou seja, o tempo que ele gasta para efetuar uma volta completa. Bem, e com base nisso, né, como essa razão ela é constante, então é possível eu relacionar e determinar o período e o raio de um satélite, por exemplo, querendo saber, por exemplo, qual é o período de um outro satélite. Como assim, Sandrão? Olha só para a nossa figura. Aqui nós não temos satélite, vamos considerar dois planetas, A e B. A numa órbita mais externa, que vai gastar um tempo maior. Então, por exemplo, se eu sei quanto tempo o A gasta para dar uma volta completa e sei qual é o raio médio da sua órbita, e conheço o raio médio da órbita de B, eu consigo determinar o tempo que ele vai levar para efetuar uma volta completa, igualando essa relação aqui, período ao quadrado pelo raio ao cubo. Porque isso é constante, vai ser o mesmo para os dois. Então eu consigo relacionar essa razão de A com essa razão aqui para B. Então, desta maneira, eu posso relacionar período de A ao quadrado sobre raio de A ao cubo é igual ao período de B ao quadrado sobre raio médio de B ao cubo. Então, dessa maneira, se eu souber quanto vale o período de A, o raio de A e o raio de B, eu consigo determinar qual é o período do planeta B, saber quanto tempo ele gasta para efetuar uma volta completa. E por que eu consigo igualar essas duas razões, Sandrão? Exatamente porque essa razão ela vai dar o mesmo valor, porque ela é constante. Beleza? Tranquilo? E agora sim, a lei da gravitação universal, a lei que trata da força gravitacional. Bem, essa lei da gravitação universal ela foi baseada e fundamentada nos estudos de Kepler, né? Kepler ajudou imensamente nessa análise e descoberta de Newton. Então, essa lei da gravitação universal, que eu costumo chamar de quarta lei de Newton, o que ela trata? Do que ela trata? Da interação entre dois corpos. Então, o que diz essa lei da gravitação universal?
Bem, se dois corpos de massa mzão e mzinho estão interagindo, elas se atrairão com uma força de atração gravitacional que será diretamente proporcional ao produto da massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, quanto maior for a massa de cada um dos corpos, maior será a atração gravitacional. Quanto maior a distância entre os corpos, menor será a atração gravitacional. E como é que a gente calcula essa interação gravitacional? Força gravitacional, ela é Gzão, Mzão, Mzinho dividido por D ao quadrado, onde Fg é a força gravitacional medida em newtons, Mzão e Mzinho são as massas, que devem estar em quilograma, D é a distância entre o centro dos corpos, medida em metros, e G, esse Gzão, é a chamada constante da gravitação universal. E o valor dessa constante é de 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado. Esta é a nossa constante universal. Bem, olhando aqui para a figura, eu tenho dois corpos, corpo mzão, que representa o Sol, né, e corpo mzinho, que representa a Terra. Mzão, massa do Sol, é muito maior do que a massa da Terra. Aí eu vos pergunto, a força de atração gravitacional, ela é uma força, como o próprio nome diz, de atração. Um corpo atraindo o outro. Aí eu pergunto, como o Sol é muito maior do que a Terra, quem exerce uma força maior sobre o outro? O Sol sobre a Terra ou a Terra sobre o Sol? Tempo. Bem, na realidade, as forças são iguais. Por quê? Elas obedecem à terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Se o Sol atrai a Terra reage e atrai o Sol com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, mesmo as massas sendo diferentes, a força de interação elas serão iguais. Então, a força com que o Sol atrai a Terra é igual à força com que a Terra atrai o Sol. E essa força tem intensidade, Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por D ao quadrado. Ou seja, a força é diretamente proporcional à massa. Isso significa que ela aumenta com as massas. Se a massa aumentar, a atração gravitacional aumenta. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a distância aumenta, a intensidade da força diminui. Tranquilão? Pré-ridículozinho. Campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Para que corpos interajam gravitacionalmente, ou seja, para que haja uma força de atração, é necessário que um corpo esteja dentro da região de influência do outro corpo. E essa região de influência desse corpo, ela é chamada de campo gravitacional. E o que é o campo gravitacional? O campo gravitacional é o resultado da perturbação gravitacional por uma grande massa. Então, todo corpo que possui uma grande massa, ela cria ao seu redor uma região de influência que lhe possibilita interagir com outros corpos através de forças gravitacionais. Essa força é sempre de atração, porque o campo gravitacional, ele está sempre direcionado para o centro do planeta. Então, o campo gravitacional da Terra, ele vai ser sempre representado verticalmente para baixo, porque ele aponta para o centro da Terra. É a aceleração com que a Terra atrai os corpos para o seu centro.
Então, na hora de representarmos o campo gravitacional, ele sempre será representado verticalmente para baixo, apontado para onde? Para o centro do nosso planeta. Então, aqui eu tenho o nosso planeta e aqui a representação das setinhas indicando o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional aponta sempre para a Terra, para dentro da Terra. Para onde? Para o centro do planeta. Então, o campo gravitacional ele vai estar sempre orientado para o centro do planeta. Beleza? E como podemos determinar o campo gravitacional de um planeta? Bem, nós teremos duas situações. O campo gravitacional de um planeta ele pode ser determinado na superfície do planeta ou num ponto externo ao planeta. Então, nós veremos como calcular o campo gravitacional das duas maneiras. Então, como é que eu calculo o campo gravitacional na superfície de um planeta? Então, tá aqui, ó. O campo gravitacional na superfície, ele vai depender da constante universal, Gzão, da massa do planeta e da distância do centro ao ponto onde eu quero analisar. Então, a distância do centro até o ponto onde eu quero analisar, quem é? É o raio do planeta. Então, neste caso, a minha distância é r ao quadrado. Então, campo gravitacional na superfície é constante universal vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Agora, se eu estou num ponto fora da superfície do planeta, a uma altura h da superfície do planeta, como é que eu determino a distância, o campo gravitacional aqui nesse ponto? Como nós vimos, a fórmula é única. Gravidade é Gzão mzão dividido pela distância ao quadrado. Só que neste caso, quem vai ser a minha distância? A distância ela é medida do ponto onde eu quero achar o campo gravitacional até o centro do planeta. Então a distância que eu quero é daqui, do ponto P, ao centro. Então eu tenho que do ponto P até a superfície do planeta, eu tenho uma altura h. E da superfície do planeta até o centro, eu tenho o raio r. Então, a minha distância do centro ao ponto P, o meu d, ele vale o quê? R mais h. Então, a distância do ponto P ao centro é R mais h. Substituindo ela na fórmula, o que eu tenho? Campo gravitacional no ponto P, ela vai ser Gzão, massa do planeta, dividido por d ao quadrado. E d ao quadrado quem é? R mais h, tudo isso elevado ao quadrado. Então, dessa maneira, eu calculo o campo gravitacional num ponto externo à superfície do planeta. E na superfície do planeta, Gzão é mzão sobre R. Agora, a gente vai ver que a força gravitacional, que está escrito aqui, ó, ela nada mais é do que a nossa força peso. O peso que a gente já viu, que a gente costuma calcular por m vezes g. Bem, então vamos demonstrar isso. Vamos ver como é que a força gravitacional que a gente acabou de ver, ela é igual ao peso, como está dito aí na nossa figura. Então vamos nós. Então nós temos o seguinte. A força gravitacional, ela é calculada por Gzão, mzão, mzinho, d ao quadrado. Onde Gzão é a constante, m é a massa do planeta, m é a massa do corpo e d ao quadrado é a distância entre o corpo e o centro do planeta. E a aceleração da gravidade, ela é calculada por Gzão, mzão, dividido por d ao quadrado. Não é isso? Então aqui eu tenho a relação da força gravitacional com o corpo e o campo gravitacional gerado pelo planeta. E aí eu tenho, só reestruturando isso aqui, ó, só tirando aqui da minha divisão, então eu tenho aqui, ó, Gzão mzão d ao quadrado vezes mzinho. Mas que é isso aqui, ó? Isso aqui não é g?
Então isso aqui, isso é G, basta substituir. Então vai ficar Gm. Ou se eu organizar, vai ficar M vezes G. Mas nós sabemos que peso é massa vezes gravidade. Logo, a força gravitacional ela é igual à força-peso. Então, quando a gente calcula o peso de um corpo, usando massa vezes gravidade, na realidade nós estamos usando de maneira simplificada a fórmula da força gravitacional, essa fórmula aqui, tá? Então, aqui a gente demonstrou que a força-peso nada mais é do que a força gravitacional. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido. Dê um like aí, se inscrevam no canal e fiquem com Deus.